Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Um acidente numa estrada no sudeste do Pará mata 12 pessoas. Jennifer Florencio. Um micro-ônibus e um caminhão bateram de frente aqui na PA 150, no sudeste do estado. 12 pessoas morreram. Uma operação fiscaliza motos que atravessam a fronteira do Brasil com o Paraguai. Maurício Freire. O objetivo da ação foi vistoriar motos e combater o transporte de armas de fogo, drogas e mercadorias contrabandeadas. A polícia do Ceará conclui a perícia do caso da vereadora morta em Juazeiro do Norte, Patrícia Silva. O laudo da perícia forense aponta que a vereadora foi agredida pelo namorado. Uma confusão na Câmara Municipal de Brumadinho, em Minas Gerais, termina na delegacia. Ana Coimbra. As pessoas detidas são apontadas como aliadas do ex-vereador que renunciou depois de ser acusado de abuso sexual contra um adolescente. A cheia do Rio Acre causa alagamentos em Rio Branco. Agatha Lima. Mais de 22 mil moradores foram afetados pelo transbordamento do Rio Acre e Igarapés. A chuva também deixa desabrigados e provoca transtornos no Tocantins. Márcio Novaes. São mais de 20 famílias desabrigadas depois que a água invadiu as casas em Araguanã, no norte do Tocantins. O aumento de casos de dengue preocupa no interior de São Paulo. Vinícius Alonso. Presidente Prudente vive uma epidemia de dengue. Por conta disso, um novo local para atendimento precisou ser criado na cidade. A Maratona Cultural tem mais de 300 atrações em Florianópolis. Carolina Fernandes. O evento comemora os 350 anos de Florianópolis, com atrações gratuitas espalhadas por toda a cidade. E já começou a 10ª edição do Lollapalooza Brasil. Laura Cassano. No primeiro dia do Lollapalooza Brasil já tem apresentação de Billie Eilish e Lil Nas X. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para contar para vocês tudinho sobre a programação do festival. Hoje é sexta-feira, 24 de março, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com um acidente gravíssimo no sudeste do Pará. 12 pessoas morreram depois que um micro-ônibus e um caminhão bateram. Entre os mortos está um bebê. A repórter Jennifer Florencio tem as informações direto do local do acidente. Oi, Bárbara. O acidente foi entre um micro-ônibus e um caminhão bitrem aqui na PA 150, entre Marabá e Nova Ipixuna. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 7h30 da manhã, os dois veículos bateram de frente. Chovia no momento. Com o impacto, a parte da frente do micro-ônibus ficou destruída. Alguns bancos e o motor do micro-ônibus foram arremessados. As identidades dos 12 mortos ainda não foram confirmadas. Ainda segundo os bombeiros, o micro-ônibus é de uma cooperativa de Marabá e seguia para Tucuruí. Nós ainda não conseguimos contato com a cooperativa. A Agência Reguladora de Transportes no Pará disse que o micro-ônibus estava autorizado a realizar o transporte intermunicipal complementar e tinha certificado de vistoria. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, que fica a cerca de 20 quilômetros do local do acidente. O trânsito ficou interditado por mais de 5 horas. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Marabá e estão recebendo atendimento. Bárbara. Uma força-tarefa foi montada hoje para retirar o avião bimotor que caiu em cima de uma casa em Goiânia. 2 pessoas que estavam a bordo morreram. Mais informações com o Fábio Castro. Oi, Bárbara. Foi usado um caminhão guindaste capaz de levantar uma estrutura de até 220 toneladas. O avião tem cerca de 1,5 toneladas. Cerca de 10 pessoas de uma empresa de aviação trabalharam na retirada do bimotor. Os mecânicos decidiram desmontar uma asa e um motor para diminuir o peso do avião. Por causa da investigação sobre a causa do acidente, a aeronave vai ficar no hangar do aeroporto da região noroeste de Goiânia, que é utilizado por pequenos aviões. Esta foi considerada uma operação delicada por causa da posição da aeronave. O único jeito de retirar o avião daqui foi levantando com um guindaste por cima de um telhado de um supermercado. Também foi preciso ter cuidado com as estruturas das paredes. Depois de quase 6 horas de trabalho, o avião foi retirado do local e preparado para ser transportado até um hangar para as investigações sobre as causas deste acidente. O acidente foi por volta de 5 horas da tarde de quarta-feira.
6 pessoas estavam a bordo e 2 não sobreviveram. Uma operação fiscalizou hoje motos que atravessam a fronteira do Brasil com o Paraguai. E o Maurício Freire acompanhou. Olá, Bárbara. A operação foi coordenada pela Receita Federal e teve o apoio de 8 instituições de segurança pública federais, estaduais e municipais. O objetivo era fiscalizar bagagens e compartimentos secretos de motos, veículos que, de acordo com as autoridades, são muito utilizados aqui na fronteira para o transporte de armas de fogo, drogas e produtos de contrabando e descaminho. A ação teve o uso de 3 cães farejadores, drones e do helicóptero da Receita Federal. Essa operação, então, tem como objetivo marcar presença aqui na Ponte da Amizade, proporcionar a presença fiscal, propiciar a percepção de risco para acometimento de ilícitos transfronteiriços através desse modal, né? E tem, claro, um fito educativo, né? Um objetivo educativo também, para que as operações que ocorram, as passagens que ocorram aqui através dessa fronteira tendam à conformidade, ou seja, que os ilícitos deixem de ser praticados ou diminuam. Aqui na aduana da Ponte Internacional da Amizade, de acordo com as autoridades, circulam por dia, em média, 20 mil motociclistas, além de 42 mil veículos e 83 mil pedestres. É a fronteira mais movimentada do Brasil. Eu volto com você, Bárbara. Uma operação em Rondônia prendeu 6 suspeitos de exploração sexual de crianças. Roberto Oliveira. Oi, Bárbara, é isso mesmo. A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a Operação Devadace em Machadinho do Oeste, interior do estado de Rondônia, para prender pessoas suspeitas à exploração e abuso sexual de crianças. Durante as buscas, os policiais apreenderam materiais de pornografia, mídias, notebooks, armas de fogo e munições. A operação contou com o apoio dos agentes de serviço de captura e investigação da 1ª DP de Machadinho, com o apoio das delegacias regionais de Jaru e Ariquemes. A Polícia Federal destruiu 3 dragas usadas para o garimpo ilegal de ouro no Vale do Javari, no interior do Amazonas. O Ronei Elias tem mais informações direto de Atalaia do Norte. Olá, Bárbara. Nessa primeira fase da operação foram destruídas 3 dragas de área de garimpo ilegal na terra indígena Vale do Javari, segunda maior reserva indígena do país, formada por 4 municípios do Amazonas: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Jutaí. As ações da PF nessa área de fronteira com o Peru passam a contar com a base flutuante Nova Era no combate aos crimes ambientais e narcotráfico. Em reunião com a Polícia Federal, membros da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari pediram que as ações sejam permanentes nessa região remota do Brasil. A presença das forças de segurança do governo federal chega 9 meses depois dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Bruno foi morto no dia 5 de junho do ano passado por combater e denunciar crimes ambientais no Vale do Javari. E Dom, porque estava junto com ele no momento da emboscada no rio Itaquaí. Na Operação Tucandeira, ninguém foi preso. Segue com você, Bárbara. Em Manaus, um mutirão do Procon para renegociação de dívidas atraiu tanta gente que foi prorrogado. A Thalita Teixeira mostra pra gente. Olá, Bárbara. No Amazonas, o prazo de renegociação de dívidas com a empresa de energia foi prorrogado até o dia 31 de março. Essa é a segunda prorrogação por conta da alta procura para renegociação de dívidas. Em Manaus, serão 7 pontos de atendimento espalhados pela capital e no interior serão mais de 60 pontos disponíveis. A renegociação pode ser feita de até 90% e as opções de parcelamento de até 75 vezes. Mais de 7 mil pessoas foram atendidas só nesta primeira semana e a expectativa é de que 3 mil pessoas possam ser atendidas nas empresas da concessionária de energia. Volto com você. Em um novo julgamento, a Justiça Gaúcha confirmou a condenação do médico Leandro Boldrini pela morte do filho dele, Bernardo. Everson Dornelles.
Leandro Boldrini foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado e falsidade ideológica. Esta é a segunda vez que o médico foi julgado. Ele tinha sido condenado a mais de 33 anos de cadeia em 2019, 5 anos após a morte de Bernardo, mas conseguiu a anulação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. As condenações da madrasta de Bernardo, da amiga dela e do irmão da amiga, que também participaram do crime, foram mantidas. Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi encontrado morto em abril de 2014 em Frederico Westphalen, a 80 quilômetros aqui de Três Passos, onde ele morava. A causa foi uma superdosagem de um medicamento de uso controlado, segundo a perícia. A promotoria sustentou que o médico Leandro Boldrini foi o mentor intelectual da morte do filho. A defesa de Boldrini disse que vai recorrer da condenação. Já o Ministério Público informou que vai apelar e tentar aumentar a pena. Leandro Boldrini está preso numa cadeia na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia do Ceará concluiu a perícia do caso da vereadora morta em Juazeiro do Norte. O namorado tentou forjar o suicídio dela. A Patrícia Silva tem mais detalhes. Olá, Bárbara. Todos os detalhes do inquérito policial foram repassados através de uma coletiva de imprensa que aconteceu na casa da mulher cearense aqui de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. De acordo com as informações, o inquérito contou com mais de 400 páginas. 25 pessoas foram ouvidas. A perícia forense do estado do Ceará produziu 14 laudos e mais de 60 horas de imagens de câmeras de segurança foram assistidas para que a Polícia Civil aqui do Ceará chegasse à conclusão de que foi um feminicídio seguido de suicídio, ou seja, a vereadora Iane Brena, de 26 anos, foi assassinada pelo namorado dela, o Rickson Pinto, de 27 anos, que em seguida tirou a própria vida. Eu volto com você, Bárbara. A polícia da Bahia prendeu um falso fiscal que extorquia dinheiro de comerciantes em Salvador. O Miller Nunes explica essa história. Olá, boa noite. O homem de 50 anos foi preso hoje pela manhã aqui em Salvador. Ele é acusado de integrar uma quadrilha que extorquia empresários na capital baiana. Uma das vítimas prestou depoimento na delegacia e disse o seguinte: ela tinha uma empresa de produtos químicos e lá recebeu 3 homens que se passavam por fiscais e também policiais civis. Eles chegaram armados, exigindo nota fiscais dos produtos. Só que essas notas não foram apresentadas. Então eles ameaçaram apreender toda a mercadoria e também aplicar uma multa. Esse empresário, para não perder a mercadoria, negociou o pagamento dessa multa, mas seguiu por semanas sendo extorquido pela quadrilha. Ele registrou uma queixa e a polícia agora investiga mais situações parecidas. Um dos homens já foi preso, outros 2 seguem foragidos. Os valores extorquidos pela quadrilha não foram revelados. A Polícia Federal resgatou 5 trabalhadores em situação semelhante à escravidão numa fazenda no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Mais detalhes com o Diego Queiroz. Oi, Bárbara. Segundo a Polícia Federal, os trabalhadores tinham uma jornada exaustiva, estavam privados de meios de transporte e eram vigiados o tempo todo. As investigações ainda apontaram que eles foram contratados informalmente e viviam em barracos de lona. Para dormir, usavam redes e estruturas improvisadas com madeira e folhas. Eles contaram que usavam um galão de plástico para higiene sem qualquer privacidade. Alguns afirmaram que a água para consumo tinha gosto de ferrugem. O grupo disse ter sido contratado para construir cercas numa fazenda de criação de gado e deveria ficar 90 dias no Pantanal. Só depois seria levado para a cidade para receber o pagamento pelo serviço. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o empregador fez um acordo e terá que pagar indenizações trabalhistas que ultrapassam 37 mil, além dos danos morais individuais. Um valor de 240 mil divididos entre os 5 trabalhadores, 20 vezes mais do que o valor do salário combinado na contratação. O empregador ainda terá que arcar com mais 240 mil de danos morais coletivos, a serem pagos em 3 parcelas iguais a partir do dia 15 de abril. Bárbara.
Uma confusão na Câmara Municipal de Brumadinho, em Minas Gerais, terminou com 3 pessoas detidas. Elas são apontadas como aliadas do ex-vereador Guilherme Moraes, que renunciou ao cargo depois da denúncia de um suposto abuso sexual. Quem explica é Iana Coimbra. Ei, Bárbara, a confusão registrada na Câmara Municipal de Brumadinho, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, terminou com 2 pessoas levadas para a delegacia. Elas são apontadas como aliadas do ex-vereador Guilherme Moraes. Ontem, Guilherme renunciou ao cargo por conta de uma denúncia sobre um suposto abuso sexual que ele teria cometido contra um adolescente que, na época, tinha 17 anos de idade. Foi durante o depoimento de um homem na Câmara de Vereadores sobre esse abuso que a confusão começou. O pastor Marcelo Rodrigues testemunhava contra o ex-vereador quando levou um soco e pontapés de um apoiador do ex-parlamentar. Um primo de Guilherme também entrou na confusão. A polícia militar foi acionada para separar a briga. O ex-vereador diz que é vítima de perseguição da prefeitura. A Polícia Civil está investigando tanto as denúncias do abuso sexual quanto a confusão na Câmara dos Vereadores. Volto com você no estúdio. A seguir, a Maratona Cultural tem mais de 300 atrações em Florianópolis. Carolina Fernandes. O evento comemora os 350 anos de Florianópolis, com atrações gratuitas espalhadas por toda a cidade. E já começou a 10ª edição do Lollapalooza Brasil. Laura Cassano. No primeiro dia do Lollapalooza Brasil já tem apresentação de Billie Eilish e Lil Nas X. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para contar para vocês tudinho sobre a programação do festival. O Brasil TV está de volta falando da chuva no Acre. Em 24 horas, o nível do rio na capital, Rio Branco, subiu mais de 6 metros. A Agatha Lima atualiza a situação para a gente. Olá, Bárbara. Foram mais de 12 horas de chuva na capital Rio Branco e, com isso, vários igarapés que cortam a cidade e também o Rio Acre transbordaram. O Rio Acre subiu mais de 6 metros nas últimas 24 horas e ultrapassou a cota de transbordamento ainda durante a noite e continua subindo, segundo a Defesa Civil. Já são mais de 22 mil pessoas atingidas pela cheia aqui na capital. 60 famílias estão desabrigadas e foram encaminhadas para 9 abrigos montados em escolas. Ainda segundo os dados da Defesa Civil, 600 famílias ainda estão desalojadas e foram levadas para a casa de parentes. As aulas na rede estadual foram suspensas e, segundo a Companhia de Eletricidade, já são mais de 4.400 clientes com a energia desligada por medida de segurança. Eu volto com você, Bárbara. A chuva também deixou moradores desabrigados e causou transtornos no Tocantins. Márcio Novaes. Bárbara, com a cheia dos rios, famílias em Araguanã, no norte do Tocantins, precisaram deixar suas casas. 79 famílias estão desalojadas, 21 desabrigadas e foram levadas para abrigos improvisados pela prefeitura, em igrejas, escolas, creches municipais e no auditório da Secretaria Municipal da Saúde. A Defesa Civil, com a ajuda dos bombeiros, está monitorando essas áreas ribeirinhas, porque nem todas as famílias foram retiradas, já que algumas se recusam a sair de casa. As chuvas causaram problemas também nas estradas. A BR-226 continua interditada e ainda não há previsão de liberar um trecho que se rompeu no começo dessa semana. Os motoristas estão tendo que fazer um desvio com mais de 100 quilômetros para passar pelo local. A previsão é de mais chuva nos próximos dias no Tocantins. No Maranhão, subiu para 37 o número de cidades em situação de emergência por causa das inundações. Em todo o estado, milhares de pessoas tiveram que sair de casa, como mostra agora o Ronair Ferreira. Oi, Bárbara. O nível do rio Mearim baixou 15 centímetros, mas continua alagando casas e ruas em Pedreiras e principalmente em Trizidela do Vale. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil não param. No estado, 37 municípios tiveram situação de emergência decretada.
Segundo a Defesa Civil, mais de 19 mil famílias já foram afetadas pelas cheias dos rios e quase 3 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. De Trizidela do Vale, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A gente fala agora sobre o combate à dengue. O aumento de casos da doença preocupa no interior de São Paulo. O Vinícius Alonso tem os números de Presidente Prudente. Olá, Bárbara. Presidente Prudente tem enfrentado uma epidemia de dengue na cidade. São mais de 4.500 casos registrados. Por conta disso, na próxima segunda-feira, dia 27, um novo posto de atendimento começa a funcionar. A estrutura será composta por uma equipe médica e também uma equipe de enfermagem. Haverá consultas e também hidratação. Parte dessa estrutura veio através de doações. Na cidade, são 4 mortes confirmadas. Volto com você no estúdio. E amanhã é dia D contra a influenza no Macapá. O público prioritário tem até o dia 31 de maio para atualizar a carteira de vacinação. A Mônica Peixoto tem os detalhes. Olá, Bárbara. Em Macapá, o dia D de imunização contra a gripe acontecerá neste sábado. 5 unidades básicas de saúde estarão realizando atendimento das 2 às 6 horas da tarde nas regiões norte e sul da capital amapaense. A ação será coordenada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do município e pela Secretaria de Saúde do estado. O público-alvo tem até o dia 31 de maio para atualizar a carteira de vacinação. Neste momento, estão sendo priorizados os seguintes públicos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, profissionais da segurança pública, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional. Essas são as informações, Bárbara. Volto com você. Tá rolando em Florianópolis uma maratona cultural em comemoração ao aniversário da cidade. Quem conta a programação de shows de hoje é a Carolina Fernandes. Oi, Bárbara. Pois é, a Maratona Cultural começou ontem, né? Já para comemorar o aniversário de 350 anos de Florianópolis, mas tem muita coisa até domingo, né? São mais de 300 atividades espalhadas por vários pontos aqui da capital. E esse é um deles, né? Um espaço especialmente voltado para criançada. Por aqui rolam mostras de cinema, inclusive, exposições e também oficinas. É a Maratoninha Cultural, uma programação infantil bem vasta. A Maratona Cultural é um dos principais eventos multiculturais, então, de Florianópolis, e o mais legal é que a programação toda é gratuita, tem oficinas, exposições, teatro, né? E além de apresentações de artistas aqui nacionais. Hoje quem sobe no palco principal aqui de Florianópolis é a baiana Majur, mas a programação é extensa e fecha com chave de ouro com a apresentação de Gilberto Gil, bastante esperada aqui em Florianópolis. Eu volto com você. Que delícia! Já começou a 10ª edição do Lollapalooza Brasil. Desde o meio-dia, artistas estão se apresentando nos 4 palcos montados no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quem acompanha tudo é a Laura Cassano. Oi, Bárbara, boa tarde a todos. Olha, o Lollapalooza Brasil começou com um sol escaldante, com o pessoal naquele vai e vem, indo de um palco para o outro, são 4 no total. Essa já é a 10ª edição do Lollapalooza Brasil, que começou ao meio-dia com shows de aliados no palco principal, Gabi Ferreira no palco 3 e de Curol no palco eletrônico. Já passaram muitas atrações por aqui, inclusive Brisa Flow, que foi a primeira artista indígena a se apresentar no Lollapalooza Brasil, e ainda tem muita coisa pela frente. Pelo menos 2 headliners, que são, como em inglês eles costumam chamar, as atrações principais, que vão se apresentar ainda hoje. Lil Nas X, que é um rapper norte-americano, estourou lá fora e já tem muitos fãs aqui no Brasil também. Ele se apresenta por volta das 8 da noite, daqui a pouquinho, portanto. E ainda para finalizar essa sexta-feira, primeiro dia de Lollapalooza, tem o show da cantora também norte-americana, Billie Eilish. Ela é bem jovem, tem 19 anos, mas já faz sucesso, gente, desde os 15, 16 anos de idade, então já é uma veterana e já tem muitos fãs aqui no Brasil. Inclusive, o primeiro fã-clube da cantora foi fundado aqui no Brasil, então grande expectativa para esse show logo mais. Agora, a sexta-feira é só o primeiro dia de Lollapalooza, ainda tem sábado e domingo e, claro, a gente vai mostrando tudinho para vocês por aqui. Bárbara.
Quem quiser curtir a 10ª edição do Lollapalooza ao vivo pode assistir de hoje até domingo no Multishow, no canal Biz e no Globoplay. Já a TV Globo exibe os melhores momentos, hoje após o Conversa com Bial, amanhã depois do Altas Horas e no domingo após o Big Brother. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.